Olá, estudantes, tudo bem? Quem nos fala aqui é o professor Enoque Teixeira e é com grande alegria que nós vamos aqui conversar mais uma vez, agora com a unidade 3, tá, pessoal? Que tem o título aí Recrutamento e Seleção. Então, vamos falar um pouquinho sobre recrutamento e seleção? Pessoal, é um assunto que rotineiramente está envolvido com a nossa vida, porque todos nós passaremos ou já passamos por um momento dessas duas etapas, do recrutamento e também de seleção. Tá? Então, quando eu começo a falar de recrutamento e seleção, antes disso, eu quero mostrar para vocês como que isso acontece. Então, uma empresa, ela abre uma vaga de emprego e essa vaga de emprego, ela é disponibilizada em vários lugares. Antigamente, antes das tecnologias que nós temos hoje, digitais, o lugar mais comum de você procurar uma vaga de emprego era no jornal impresso aos domingos, né, principalmente, e nas agências de emprego. Ou seja, você ia numa agência de emprego e você deixava lá o seu currículo e se cadastrava a determinada vaga. Ou no jornal de domingo que você pegava lá o lugar, a sua vaga, né, e domingo, segunda-feira de manhã você ia de encontro a ela. Só que os novos tempos, eles trouxeram mais opções. Então hoje, quando se fala de divulgação de vagas, você tem a maior parte delas sendo divulgada em sites. Né? Então você hoje tem sites especializados na divulgação de vagas. Então por que os sites disponibilizam vagas? Para que as empresas tenham contato direto com o mercado. Tá bom? Mas os sites hoje são os únicos lugares, professor? Não, de maneira nenhuma. Né? Nós temos hoje as universidades, nós temos hoje as empresas de RH, de recrutamento e seleção também. Então você tem outros lugares também, mas os sites hoje eles têm uma boa parcela de divulgação de vagas. Tá bom, pessoal? Então, falando nisso, vamos falar um pouquinho sobre recrutamento? Pessoal, quando eu falo de recrutamento, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? A partir de agora, a primeira palavra que tem que vir à sua mente é atrair. Então, o recrutamento, pessoal, o ato de recrutar, nada mais é do que atrair pessoas. Então, quando você divulga uma vaga e você coloca naquela vaga todas as especificações, né, qualidades técnicas, escolaridade, disponibilidade de horário, salário, benefícios, essas especificações, elas precisam estar diretamente ligadas ao mercado, né? Porque as pessoas precisam se enquadrar nela. Então, a vaga é assistente administrativo, ensino médio completo, curso de assistente administrativo, prática profissional, tal lugar, salário X, horário de trabalho. Então, quando uma empresa divulga essa vaga, ela está atraindo pessoas. Então, as pessoas que estão precisando de um emprego vão encaminhar o seu currículo ou vão manifestar interesse nessa vaga. Isso nada mais é do que atrair pessoas. Atrair pessoas, pessoal, é a fase mais fácil. Por quê? Porque você vai receber ali dezenas de currículos, dezenas de indicações de pessoas que manifestaram interesse na vaga. Agora, a pessoa que está diretamente ligada no RH para essa fase do recrutamento, vai então fazer a divisão, ou seja, o que divisão é essa? O que eu estou oferecendo na vaga, o que eu estou requerendo na vaga, o que a pessoa que mandou o currículo para mim tem. Então, se a pessoa que mandou o currículo para mim tem as especificações que eu quero, opa, juntou. Então, eu vou convidar essa pessoa a participar do segundo processo, que é o processo de seleção. Mas o processo de seleção já acontece no recrutamento. Tá? Como eu acabei de falar, muitas pessoas enviam o seu currículo, mas não têm as capacidades técnicas, não atendem também as especificações que eu coloquei ali na vaga. Então, isso já é uma seleção, tá, pessoal? Então, as pessoas que estão dentro daquilo que eu quero, elas estão já convidadas para a segunda etapa, que é a seleção. Mas antes de falar de seleção, eu quero mostrar para você que acontece o recrutamento interno e o recrutamento externo. Eu posso atrair pessoas dentro da empresa, eu posso atrair pessoas fora da empresa. Vamos dizer que eu dei uma promoção para um supervisor e agora ele é um gerente. Então, a vaga de gerente foi ocupada
e ficou vaga a função de supervisão. Eu posso, como um administrador, olhar para dentro da empresa e ver se eu tenho algum supervisor em potencial. Ou seja, eu tenho alguém ali abaixo da supervisão, algum colaborador que tenha todas as especificações técnicas para seguir essa vaga, para conquistar essa vaga. Então, eu posso prepará-lo, eu posso treiná-lo, eu posso dar a ele 3 meses de treinamento, eu posso colocar ele em treinamento na própria função, para ver como que ele vai se sair nela, né? Ou não, eu posso olhar e falar, poxa, não tem ninguém aqui com as especificações que eu preciso, então eu preciso divulgar essa vaga externamente, tá? Então você tem pontos de vantagem e desvantagem nos dois, mas o que as empresas mais fazem é o recrutamento interno. As empresas só abrem recrutamento externo quando ela olha toda a empresa e não encontra ninguém que possa se enquadrar naquela função. Tá bom, pessoal? Então, quando eu falo de recrutamento interno e externo, eu estou falando de atrair pessoas. E seleção? O que é seleção, professor? Galera, quando eu falo de seleção, eu estou falando do escolher pessoas, né? Separar. Ou seja, eu falei para você que a primeira seleção já foi feita, a questão do currículo, agora eu estou diante dos candidatos. Todos estes que estão à minha frente, todos eles têm as especificações que a vaga requer. Por isso que ele compareceu à empresa. E agora, o que eu posso fazer para descobrir quais deles estão dentro dos valores da empresa? Quais deles se enquadram na missão da empresa, na visão da empresa? Quais deles eu posso esmiuçar e ver que eu não vou escolher errado? Então você tem aí várias técnicas de seleção. A mais utilizada é a entrevista. Por que a entrevista é a mais utilizada? Porque é uma conversa, né? Você conversando com uma pessoa, com a presença até de um psicólogo, que é um profissional da área, né, você consegue descobrir muitas coisas. Então, numa conversa, você descobre se a pessoa ela é quieta, ela é inquieta, você consegue descobrir os sonhos da pessoa, você consegue ver como que a pessoa se comporta, como que a pessoa fala, você consegue descobrir o temperamento da pessoa. Por isso que a entrevista ela é a mais utilizada. Mas é a única ferramenta de seleção, professor? Não. Nós temos aí um grupo focal, né? Você pode reunir um grupo com o objetivo de debater, né? Ou seja, você traz ali um moderador, né? E disponibiliza ali nos participantes um tema para que haja o debate e você vai focando ali naquilo que você quer. Você também tem a dinâmica de grupo, né? Que é o exercício coletivo. Você vai dar uma atividade para que seja desenvolvida e ali você consegue buscar muitas informações. Tem a prova também, prova teórica, prova prática, prova oral, né? Essas provas, cada uma delas tem uma especificidade, né? Então, exemplo, quando você quer um professor, está contratando um professor, você precisa da prova prática dele, você precisa da prova oral dele, você precisa da prova escrita dele. Então, o professor passa por essas 3 etapas, porque ele, para ser professor, precisa passar por essas 3 etapas. Nós temos também os testes, como os testes psicométricos, tá, pessoal? Esses testes muitas vezes aplicados por um psicólogo, e a intenção é justamente descobrir, identificar as características de personalidade, de desempenho cognitivo, de memória, de emoção e outras coisas aí. Tá? Então, passei para vocês aí as principais técnicas de seleção, lembrando que cada técnica é para uma função, para um cargo diferente. Tá bom, pessoal? O mais comum é entrevista. Então, recrutamento, atrair, seleção, escolher. Tá, galera? Então é a nossa terceira aula, nós encerramos aqui. Lembrando, qualquer dúvida que você tiver, você pode me procurar lá no Fale com o Professor, tá? Ou em minhas mensagens. Desejo para vocês aí bons estudos. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.